Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está na jornada Viver Intencionalmente. E hoje eu preparei para você um conteúdo especial sobre como vencer o medo, como agir apesar do medo. Você já se sentiu paralisado em algum momento da sua vida? Então confira comigo essa aula experimental do curso Viver Intencionalmente. Então, como eu estava falando, gente, citei dois exemplos meus de situações, alguns exemplos meus só, na verdade, né? Poderia citar vários, em que eu acredito que eu deixei de agir pelo medo. Eu deixei de a insegurança, a incerteza tomarem conta de mim. E hoje, é claro, né, eu tirei lições disso. Por isso que eu falei, né, toda vez que eu penso que vem uma ideia na minha cabeça e eu penso em retardar essa ideia, eu lembro desses exemplos, né? Até falo, lembro dos sachês de maionese. Por quê? No mínimo, eu tenho que implementar. No mínimo, eu tenho que fazer. Se vai dar errado, se vai ter que fazer ajustes, vai ao longo do percurso. Por quê? Tem uma frase que é conhecida, e eu gosto bastante dela, que é uma frase assim: sentimentos conduzem sentimentos, sentimentos conduzem a ações, e ações conduzem a resultados. Então, nós falamos muito aqui sobre afirmações, sobre visualizações, e tudo isso é muito bom. Só que só fazer isso não é nada. Para que haja uma transformação, para que haja um resultado, você precisa de resultado. Para que você tire aquilo que está dentro de você, você precisa de ação. Você precisa começar a executar e colocar em prática. Que essa é a ponte, né? O fazer seria a ponte para você ver a materialização daquilo que você está fazendo, daquilo que você está afirmando, daquilo que você está visualizando, porque de fato só fazer isso por fazer não adianta nada. É muito bom fazer, mas não adianta nada. E milhões de pessoas pensam em iniciar um projeto, como eu disse, ou um plano, por um momento acredita que vai mudar o mundo. Porém, nada acontece. Por quê? Porque não se coloca a ação. E o maior impedidor, né, o maior impedimento que o homem tem, que o ser humano tem, se chama medo. Nós temos muito medo. Mas não o medo em si, eu não vou falar bem muito sobre o medo em si, da palavra medo, eu sofro com medo, né? Mas o medo da incerteza, o medo da insegurança, o medo de não ver muita clareza sobre aquilo, de achar que não é para ele, de não achar, de dar dúvida, né? Eu tenho dúvida, eu fico preocupado. Isso é um verdadeiro obstáculo. Isso é um verdadeiro obstáculo que te paralisa onde você está. E essa, entre as pessoas bem-sucedidas e as mal-sucedidas é o quê? Que as bem-sucedidas, elas agem apesar do medo. Então, às vezes você vai falar assim, mas você não vai me ensinar como me livrar do medo? Não, não é essa a aula. Porque o medo sempre vai existir. O medo, em um determinado nível, ele é um fator de segurança, de proteção para você. Muitas das coisas que você deixa de fazer é um instinto de proteção. É um instinto de... ele limitado, né? Ele, até certo nível, ele é uma proteção para você, o medo. Mas ele também, em exagero, ele já é prejudicial. Então, a grande chave é o quê? É aprender a agir apesar do medo. O medo continua existindo, a insegurança continua existindo. Mas a grande chave é o quê? Você vai ficar paralisado ou você vai agir apesar do medo? Você vai pagar o preço que deve ser pago ou não vai pagar o preço que deve ser pago? E quando nós trazemos isso para uma consciência, quando nós trazemos isso para a nossa vida e quando nós temos consciência que, nossa, eu estou com medo, eu estou com dúvida, eu estou me sentindo inseguro, mas eu sei que eu posso fazer. Eu sei que eu ainda assim eu posso fazer. E se eu fizer, eu vou colher um resultado. Simplesmente porque eu já estou fazendo. Simplesmente porque eu planejei. O sentimento está lá. A insegurança está lá, mas você está fazendo. Não é necessário você se livrar do medo para vencer. Apenas deixe
paralisar pelo sentimento. Como nós falamos muito aqui, né? Nós somos criaturas de hábitos. Então nós precisamos aprender a agir apesar do medo, da dúvida, da preocupação, da incerteza, da inconveniência, do desconforto. Nós temos que aprender a agir quando temos, mesmo quando nós não temos vontade de fazer aquilo. Que a maioria das vezes é isso. Às vezes, a maioria das vezes também nós não temos muita vontade. Aí a gente fica o quê? Paralisado, porque o sentimento vem, domina, ele governa aquela emoção, ele governa aquele nosso eu. E o problema é o seguinte, que na hora a gente não se arrepende. A gente se arrepende no futuro. É igual eu falei para vocês dos meus exemplos, né? Na hora, eu fiquei confortável. Na hora eu falei assim, ah, não, mas se eu fizer isso, olha o que eu vou passar. O que ele vai pensar de mim? Na hora a gente se sente numa zona de conforto, né? A gente busca uma certa proteção. O problema é que lá na frente, lá no futuro, eu me arrependo daquilo. Você acaba se arrependendo daquilo. Um exemplo sobre isso, também um outro exemplo, é quando nós temos que fazer algo na nossa vida, em relação a qualquer área. Mas só que é preciso pagar um preço por aquilo. Seja esse preço financeiro, seja esse preço tempo, seja esse preço um esforço, uma distância que você deve percorrer, né? Seja algum preço. E aí a gente se apega a muitas dificuldades e não age, e não resolve. E não fala, ah, mas isso é muito difícil. Nossa, mas isso não me impede. E quando nós pensamos sobre isso, quando o indivíduo ele não está disposto a pagar o preço daquilo que é necessário, sabe o que é capaz de deter ele? Qualquer coisa. Então, quando você olha assim para as suas atitudes, para as últimas decisões, para as últimas coisas que você fez na sua vida, ou as coisas que você deixou de fazer na sua vida, porque tinha um preço para ser pago, e aí quando você reflete para os demais comportamentos seus, você logo pensa o seguinte: qualquer coisa me impede. Porque vai se tornando um costume, vai se tornando um hábito negativo. Você vai se desistindo, você vai cedendo por qualquer dificuldade. E quando nós cedemos por qualquer dificuldade, logo nós abandonamos isso. Mas, ao mesmo tempo, gente, quando nós refletimos sobre isso, sabe o que acontece? A decisão é sempre nossa. A decisão é sempre nossa de agir ou deixar se deter. Porque ninguém decide por nós essas questões. E o que nós temos que nos livrar também é do difícil. A palavra é difícil. Tem até uma frase que é o seguinte: se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. Então, às vezes, nós só queremos fazer o que é fácil. Por quê? Porque é fácil, é mais cômodo, é mais confortável. Eu quero ficar aqui onde é facinho, onde eu já tenho domínio, onde eu já sei a rotina, onde eu já sei o que fazer. Para que você quer que eu faça uma coisa diferente que vai se tornar difícil? Então, está muito aí. Esse primeiro jogo da ação está muito aí. Saber entender isso, trazer para uma consciência, encarar, passar a encarar essas coisas, né? Tudo bem, você não vai vencer, continua aparecendo, você continua com medo, você continua as inseguranças, mas só que você é capaz de agir e entrar em ação a si mesmo. Essa é a grande chave. Vou abrir para comentários. Moisés, eu vou comentar porque eu lembrei da live da Luciana, que eu acho que está muito relacionado com a autossabotagem, né? Teve uma parte que ela falou no dia da live que eu achei muito interessante, que ela falou assim, que a gente cria pensamentos que sabotam a gente antes mesmo deles acontecer. Se eu tiver errado, a Luciana está aí para me corrigir. Para que depois, se der errado, a gente se isentar daquela culpa, né? Tipo assim, você mesmo já põe na sua cabeça que não vai dar certo, porque depois, né, se der errado, você já está isento da culpa. Então, a gente fica o tempo todo fazendo o nosso pensamento, no nosso pensamento, não vai dar certo, né? A gente pensa assim, né? E se der errado, nossa, e se eu perder dinheiro?
E se, nossa, se eu quebrar, né? A gente nunca pensa assim, gente, e se der certo, né? E Uhum. quando eu vejo a questão daquela fase inicial que você falou no começo da aula, das regrinhas lá, da oração, da meditação e da afirmação positiva, da visualização, eu acho que o hábito de fazer isso, ele faz com que a gente se sabote menos na hora da ação. Porque eu acho que quando você começa a fazer aquilo com muita frequência, você se sabota menos. Parece que, tipo, não sei, é meio que um ciclo, sabe? Quando você tem um ritual de manhã, de Uhum. já acreditar em você, de já começar com as afirmações. Eu até esqueci de falar, mas eu estou fazendo o meu. Aí não sei se vocês pensam assim, mas eu falo o mural da vida extraordinária. Então, eu estou fazendo ele, né? Porque acho que a questão da visualização também é muito importante. E eu acho que está relacionada à ação. A gente fazer isso Uhum. ajuda a gente a agir. Tudo bem. Alguém mais a comentar? Aí, Luciana, tem gente prestando atenção na sua live aí, ó. Super fã. Que coisa boa. Mas eu acho que a gente tem mesmo isso, sabe? O medo de errar faz a gente não tentar, né? Então, como é que eu vou justificar na minha cabeça que eu me esforcei tanto para alguma coisa e eu não consegui? Então, muitas vezes a gente prefere falar para a gente mesmo, falar, vou nem tentar, não vou nem me esforçar para isso daqui, não. Eu tenho um relato, uma coisa bem pessoal mesmo. Eu sempre fui a filha que os pais sempre acharam. Eu venho de uma família de 3 irmãos, eu sou a mais velha. Em que os meus irmãos, eles nunca esperavam grandes coisas dos meus irmãos, sabe? E de mim era assim, não, mas a Luciana, ela tá estudando, tudo mais, enfim. Então, toda nota boa que tinha, não era nem comemorado, já era esperado. Era tipo, não, isso daí a gente já sabe que você ia tirar uma nota boa. E aí eu comecei a gerar um medo na minha cabeça de falhar. Então, várias coisas eu não tentava e dar passos muito maiores, porque era óbvio que eu tinha que ir bem. Então, como que eu não iria bem? Como é que eu, né? Como é que eu faria um vestibular e não passaria? Porque tava todo mundo esperando que eu ia passar, todo mundo esperava que ia dar certo. Então, eu comecei a gerar vários medos de falar assim, eu não vou nem tentar, porque eu não posso tentar e não conseguir. E aí não tem essa garantia, né? Que eu vou tentar e a certeza que eu vou conseguir, então eu não vou nem tentar. Então, durante muito tempo eu tive que trabalhar esse receio, esse medo, medo de ser reprovada, medo de não conseguir e tudo mais. E eu tenho essa limitação em várias coisas ainda. Mas eu não quero nem tentar para não ver que deu errado. Aí eu prefiro falar, nem levei a sério isso daqui mesmo. E aí eu vou alimentando Uhum. uma ideia na minha cabeça muito falsa de que quando eu tentar de verdade eu vou conseguir. É porque eu não tentei ainda. Então, e eu vejo isso muitas pessoas, né, que chegam às vezes no consultório, assim, com problemas com bebida, com alguma coisa, né? Ou até na questão de dieta mesmo. Ah, não, mas assim, é porque eu nem levo a sério e tal. Mas se eu levasse a sério, eu sei que eu ia dar conta. Eu falei, tá, mas você já acha que você não vai dar conta, por isso que você não levou a sério ainda. Então, Uhum. o medo de não conseguir faz com que a gente nem faça, né? Então, isso é uma coisa que me acompanhou durante muitos anos. É isso. Muito bem colocado. Eu também já sofri bastante com isso. Como eu falei nos exemplos, né? Mas quando é que eu comecei a vencer isso? Eu comecei a vencer isso não há muito tempo da minha vida. Eu diria que há uns 8 anos atrás, para cá, eu comecei a vencer isso na minha vida. Por quê? Eu comecei a experimentar e eu comecei a ver que alguns passos de decisões, mesmo com tanta insegurança, davam certo. Eu já até contei em algum, talvez até a maioria já tenha ouvido, né? O meu processo de entrevista lá no Santa Clara, né? Que o dia que eu fui fazer a entrevista, fui com pouco tempo, fui muito corrido e por fim o negócio ia durar. E tinha só 1 hora para fazer a entrevista e por fim o processo ia durar 3 horas. Aí, na hora eu pensei assim, gente, eu preciso tanto, né? Mudar de emprego. E o que eu faço? Aí eu falei assim, aí vem na minha cabeça, levanta, se apresenta com muita convicção e fala que vai embora. Aí eu fui, levantei, me apresentei com muita convicção, com muita confiança. Levantei e falei assim, agora eu tenho que ir embora, porque eu não planejei ficar esse tempo todo, achei que ia gastar menos tempo e ir embora. Deu 2 dias, me ligaram. Por quê?
Porque tinha uma ação, porque tive uma decisão. Nesse dia, eu falo assim que é o que tem mais memorável dentro de mim, né? Nesse dia eu percebi, gente, o negócio tá certo. Esse negócio de tomar decisão, né? Tinha certeza nenhuma, tinha, na verdade, total medo, né? Até vergonha. Depois que eu saí de lá, até falei assim, gente, o povo acha que eu sou doido. Isso. Mas eu pensei assim, ao mesmo tempo eu pensei comigo assim, gente, mas também se eu não falar nada, né? Se eu só simplesmente falar nada e for embora, também não vai resultar em nada. Era certeza que também não resultaria em nada. O que custa eu tentar colocar uma convicção, falar bem e aproveitar 3 minutos, 4 minutos que eu tinha? E deu resultado. Deu resultado. Eu lembro também, uma outra vez também, isso também no trabalho. Isso bem quando eu entrei. Precisava fazer alguma coisa, né? Para aparecer, para demonstrar alguma coisa, algum resultado. Aí eu fui a primeira pessoa lá no hospital, falei assim, eu vou fazer um teatro, gente. Aí eu fui, juntei as pessoas, né? E as pessoas, não, teatro, você é doido, que teatro? As pessoas não vão nem parar assim, você faz teatro. Você. Aí eu fui, escrevi um roteiro e faço, você vai ver que eu faço. Escrevi um roteiro. Chamei algumas pessoas lá, né, que estavam dispostas a participar e fiz o teatro. Nossa, quando eu fiz o teatro, foi assim, ó, super popular, parece que foi super inovação. Tanto é que depois que eu fiz o teatro, né, outras pessoas começaram a fazer também, para algumas outras apresentações. E aí, eu até falo assim que o meu grande destaque, onde eu estou hoje na empresa, foi devido a isso, né? Esses atos de comunicação, esses atos de fazer o que ninguém estava fazendo, de tomar ação, de tomar iniciativa, de fazer aquelas coisas assim. Agora você me pergunta assim, mas você se sentia inseguro? Sentia demais. Sentia muito. Todas as inseguranças, todos os julgamentos, eu pensava, nossa, o que as pessoas vão pensar? É claro que à medida que você vai fazendo, você vai se... Aquilo já não se torna mais um desconforto, mas a princípio sim. A princípio é certeza que é. Só que qual que é a sua capacidade de fazer? Mesmo sentindo. Mesmo pensando que vai falhar. Mesmo pensando que às vezes as outras pessoas vão julgar aquela sua apresentação. Então, gente, eu vejo também um outro sentido do medo. Eu não quero jogar muito pelo lado bíblico, nem o lado muito espiritual, porque depois eu vou compartilhar com vocês uma aula que eu tenho sobre medo também. É uma aula mais antiga, mas tem uma passagem que eu gosto de usar ela, que é de Mateus 14, 22, 36, que é quando Jesus ele se despede dos discípulos, se despede da multidão e some. E aí vai orar. Aí ele manda os discípulos atravessar, né, de barco ali, né? E aí no meio da noite ele aparece para os discípulos na alta madrugada, né? Alta madrugada. Olha só o que diz o texto, no versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Quando eu vejo isso, eu penso o seguinte: às vezes o medo ele nos faz ver coisas que não são reais. Ele também nos faz entender coisas, ele nos faz a distorcer a realidade. Quantas vezes nas nossas vidas nós chamamos de medo e não tem nada de medo? No caso dos discípulos, o que eles chamavam de fantasma era só Jesus. O que estava apavorando eles era só Jesus. E aí a história se prorroga ali, né? Jesus fala: coragem, sou eu, não tenho medo. Não tenho medo. Aí o Pedro pega e fala assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Aí Jesus falou: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Neste momento aqui que Pedro tirou a insegurança eu creio que existia. Porque pensa, você dá um passo sobre a água e não afundar. Só que ele estava fixo olhando para Jesus e ele estava fixo tomando uma ação baseada numa palavra, numa ordem. Não tenha medo. Coragem, não tenha medo. Então peraí, então venha comigo, vou pisar sobre a água. E ele entrou por um momento sobre a água. Só que quando ele olhou para baixo, e aí veio toda aquela racionalidade, né? Como que eu estou andando pela água? O coração dele se encheu de medo e ele começou a afundar. E assim somos nós também em relação ao medo. Às vezes nós estamos fixos, né, naquilo que é o plano,
E às vezes nós olhamos para baixo e não faz muito sentido. E aí, na hora que não faz muito sentido, a gente começa a encher o coração de medo. Gente, o que é isso que eu estou fazendo? Como é que vai acontecer? Vai dar tudo. E aí a gente começa a afundar. E eu vejo assim, o medo, ele nos tira o desfrute. Então, era para a gente estar desfrutando de muita coisa, só que o medo nos impediu de desfrutar. Uma outra passagem também que é muito interessante, que eu sempre fiquei intrigado na Bíblia, que é quando Moisés liberta o povo, e aí ele já está ali na peregrinação, né, para a Terra Prometida. Ele sobe no Monte Sinai, por algumas vezes, e aí Deus fala para Israel, diretamente com o povo, Moisés. E aí ele vai falar para aquilo do povo, né? Ó, gente, Deus agora vai falar diretamente com vocês, tá? E aí o povo começou a ficar com medo. Quer falar assim, não, Moisés, você tá doido? Deus vai falar diretamente com a gente? Não, eu prefiro que você fale. Eu prefiro que você fale. A gente não quer isso, não. A gente tem medo. E se Deus fulminar a gente? Eu fico pensando assim, gente, olha a oportunidade que aquele povo deixou de desfrutar porque teve medo. Olha a oportunidade que aquele povo deixou de desfrutar porque tem medo. Hoje eu acho bem assim, se tem medo é porque eu estou na direção certa. E aí, você gostou da aula? Esse pequeno fragmento da aula, Aprenda a Agir, Como Vencer o Medo, é uma amostra do que você terá no curso Viver Intencionalmente. É por isso que eu estou abrindo oficialmente, através deste vídeo, as inscrições para o curso Viver Intencionalmente. Até então você ficou comigo numa jornada e eu tenho certeza que você já aprendeu bastante. Mas você pode aprender ainda mais no curso Viver Intencionalmente. O curso Viver Intencionalmente serão 8 encontros online, ao vivo. As aulas ficarão gravadas e disponíveis para você assistir quantas vezes você quiser na plataforma Nutro. A partir do momento que você fizer a inscrição, você terá acesso a essa aula completa, essa aula que você assistiu hoje, completa, já na plataforma. No dia 17/1, teremos o nosso primeiro encontro online. A plataforma é muito útil, porque o dia que você não puder participar da aula ao vivo, você poderá assistir ela gravada. Então você não perde nada nesse curso. Mesmo que você, mas eu não posso no dia, você ainda tem a oportunidade de aprender. Muito mais do que um curso, como eu falei, é uma comunidade. Nessa comunidade você encontrará pessoas assim como você, que querem mudar de vida, que querem viver intencionalmente. Então, para começar, vocês vão aprender a vencer o medo. E depois nós vamos ter uma aula sobre comunicação, o poder da comunicação, como se comunicar, como falar em público, como falar individualmente, como ser assertivo naquilo que você fala, como se posicionar na internet, como se mostrar, né, como se vender. Então é uma aula muito importante, são 2 aulas poderosas. Além disso, você vai aprender gestão do tempo, gestão de hábitos, foco e disciplina, criatividade. Além disso, você também vai aprender, por último, na chave final, a descoberta do porquê. E eu preparei 2 presentes. O primeiro presente será para os 2 primeiros inscritos. Os 2 primeiros inscritos ganharão a mentoria no assunto que eles escolherem. Então, a partir do ponto que eles fizeram as aulas, ou até antes, não, eu quero já a mentoria sobre esse assunto. Vou marcar alguns encontros com ele, vou acompanhá-los durante o período para que ele tenha um resultado ainda melhor. Mas isso é apenas para os 2 primeiros inscritos. E os 3 próximos inscritos, ou seja, as 5 primeiras inscrições, ganharão uma mentoria sobre a descoberta do porquê, que é ouvir as histórias, identificar os temas e descobrir o propósito da pessoa. Escrever uma frase de fato. É algo fácil e possível de fazer, mas é preciso de ajuda. Então, os 5 primeiros inscritos serão beneficiados porque estão mais envolvidos, mais engajados, então estes ganharão um presente. Então, se você está ouvindo esse vídeo agora, já ao vivo na estreia, não perca tempo, vá atrás e faça sua inscrição. Esse curso está saindo pelo valor de R$ 197,90. Mas se você fazer a sua inscrição até amanhã, dia 5, esse curso vai sair para você com um desconto de R$ 50 a R$ 147,90. É um preço muito acessível, você pode dividir até 12 vezes no cartão de crédito, em 2 cartões de crédito, no boleto e no Pix. Acesse aqui no link que está na descrição ou no grupo de WhatsApp para que você possa fazer a sua inscrição e já aproveitar e começar a viver intencionalmente. Vem comigo ser minha aluna e juntos vamos crescer e viver intencionalmente. Deus te abençoe, te vejo lá!